Boa noite. Graça e paz. É motivo de muita alegria poder mais uma vez, compartilhar da palavra do Senhor, falar daquilo que Deus tem para as nossas vidas e aprender um pouco mais dele. É sempre bom, quando a gente fala de missões, fala daquilo que não simplesmente está no meu coração, ou está no coração talvez do pastor, de algum líder, mas primeiramente missões nasce do coração de Deus. Toda igreja evangélica fala de missões, normal, né? Mas onde está missões? Nos livros das bibliotecas? Na cabeça dos líderes? Nas colunas do jornal da denominação? Onde estão missões? Edson Queiroz disse assim: coloque missões em primeiro lugar e Deus dará as coisas necessárias. Coloque missões em primeiro lugar e Deus dará as coisas necessárias. Martin Luther King Jr. Ele diz: quem não tem uma causa pela qual morrer não tem motivo para viver. George Peters: o mundo está muito mais preparado para receber o evangelho do que os cristãos para propagar. Pastor José Alves dos Santos: não existe igreja pobre que não possa fazer missões. Existe igreja pobre por não fazer missões. Somente quando a igreja cumpre sua obrigação missionária é que justifica a sua existência. Hoje eu quero falar sobre missões no coração. Missões no coração. No coração de quem? Nós vamos falar das diferentes formas que missões aconteceu nos diferentes corações. É difícil falar de missões e não entender ou compreender de uma forma clara que missões ela já nasceu, já é um propósito do coração de Deus. Então nós vamos falar um pouquinho de missões no coração de Deus, primeiramente. Missões só pode ser feita quando ela de fato está no coração. Veremos como missões são feitas nos diferentes corações, mas com o mesmo propósito que sempre foi a expansão do reino de Deus. Então, o que Deus pensa de missões? Como é missões ou como ocorre missões no coração de Deus? João 3,16, versículo tão conhecido por todos nós. O que é que diz lá? Deus Então, quando fala que Deus deu o seu único filho, nós já entendemos que Deus envia o que Ele tem de melhor para cumprir o seu plano. Podemos dizer, então, com base nisso, pensando nessa declaração desse versículo, que Deus é o pioneiro de missões. Deus começa, então, missões através do seu Filho Jesus Cristo. Deus amou todo mundo e por isso decidiu estabelecer para ele um plano missionário, que tem como ponto fundamental o sacrifício de Jesus. Se Jesus Cristo não tivesse vindo, se Jesus Cristo não tivesse morrido, logo então o seu plano seria um plano falido. Mas a gente sabe, a gente compreende de forma clara que não foi bem assim. Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele envia o primeiro missionário à terra chamado Jesus Cristo. E daí então, pela sua trajetória, pelo seu caminhar, Ele cumpre o seu propósito, através da vida do Senhor Jesus. As bases do plano missionário de Deus, tanto podem ser encontradas na chamada de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 3,
bem como na própria criação do primeiro homem, posto que se pode entender um autêntico plano missiológico nas primeiras declarações proferidas pelo Criador. Deus disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Qual é o propósito de multiplicar e encher a terra? A gente sabe que Deus, então, no seu plano, Deus quer formar uma nação. Deus quer constituir um povo pelo qual Ele quer chamar pelo seu nome. A Bíblia fala que antes nós nem éramos chamados povos, né, ou gente, mas hoje nós somos chamados povo de Deus. Nós somos chamados povo de Deus por causa da misericórdia do Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício de Cristo em nosso favor. Quero ler um versículo, apenas um versículo que está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Amém? Está meio pingado, né? Amém? Deixa eu ver, eu acho que tem mais gente aí. Daqui eu estou vendo gente ainda. Amém? Eu vou ler agora e depois você lê em casa, se você não conseguiu achar aí. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Quem disse isso? Paulo, o apóstolo Paulo. Paulo sabia muito bem, Paulo compreendia perfeitamente qual era a missão dele. Ele diz que é imposta sobre ele a necessidade de pregar. E ele fala: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Talvez Paulo está dizendo isso não apenas porque ele compreendia quem era Deus, mas ele sabia muito mais da necessidade das pessoas também ouvirem e serem salvas através do Evangelho. O que nós temos pensado sobre isso quando nós entendemos o Evangelho de Deus, o Evangelho que transforma? Será que nós pensamos também que sobre mim é imposta essa obrigação, essa necessidade, e eu posso pensar também, refletir: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho? O nosso propósito aqui é expandir o reino de Deus. Nosso propósito aqui é pregar o Evangelho de Cristo. O campo já está preparado para a colheita. Não é? Jesus Cristo, Ele mesmo falou isso, que já estava tudo pronto, né? Grande é a obra do Senhor, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, né? Por que então que nós, pensando nisso, nós achamos, e até o próprio Cristo disse que poucos são os trabalhadores? Porque muitas vezes nós não compreendemos ou não entendemos ainda a dimensão que é a obra do Senhor Jesus Cristo. Se eu pudesse por um minuto, não vou falar, vou diminuir, que é muito, pelo que eu vou falar, mas se eu pudesse talvez por 5 segundos, claro que ninguém gostaria disso, mas se eu pudesse pelo menos por 5 segundos experimentar como é o fogo do inferno, como é a condenação eterna, para que eu voltasse para pregar o Evangelho, isso me motivaria e constrangeria a pregar mais? Você acha que isso faria alguma diferença? Eu acho que faria. Você sabe por quê? Parece que quando a gente passa pela dificuldade, que a gente compreende a realidade das coisas, a gente então tem uma posição de como fazer. Por quê? Se eu pudesse experimentar até um filme que é mais ou menos uma experiência como essa, de que alguém passou por isso. De talvez por um momento experimentar como que é as chamas do inferno, o calor da condenação eterna, o julgamento imposto sobre eles, e depois voltar
talvez que quando eu voltasse à realidade, entendesse como é, eu falaria, poxa, eu não quero ver meu pai ali. Eu não quero ver o meu irmão naquele lugar. Eu não quero ver o meu amigo ou os meus filhos naquele lugar. Então eu preciso pregar para ele. Gente, mas é impressionante e é muito mais do que isso. A gente compreender, entender que Deus, Ele não nos permite passar por isso, por experiências como essa, para a gente pregar o Evangelho. Sabe o que nós precisamos para pregar o Evangelho? Não é compreender o Evangelho, porque nós compreendemos. Não é saber quem é o dono da obra, quem é o rei, o que comanda, o general. Não é isso. Nós precisamos amar mais as pessoas. Se a gente amar mais as pessoas, a gente vai falar de Jesus para elas. Porque é interessante quando lá em João fala assim que o amor, ele lança fora todo medo, não é isso? Então, para mim pregar o Evangelho para as pessoas, eu não preciso ter coragem ou compreender, eu preciso ter amor. Porque se eu amar, eu vou falar, não, o que está em jogo é muito maior do que aquilo que simplesmente eu acredito. Então nós precisamos compreender e amar as pessoas. A nossa marca como igreja, como cristãos, como servos do Senhor Jesus Cristo, precisa ser o amor. O amor de Deus derramado em nossos corações, porque a palavra de Deus já diz que Ele já nos amou, que Ele já derramou esse amor sobre os nossos corações. E nós precisamos agora entender como Paulo está dizendo, sobre mim é imposta essa obrigação e ai de mim, se não pregar o Evangelho de Cristo. Tristeza será quando nós chegarmos diante de Deus ou no grande reino celestial e não podermos, nem sei se vai dar para a gente conhecer uns aos outros, como aqui a Bíblia fala que nós receberemos novos nomes, seremos glorificados, não sei se vou poder conhecer um ou outro, mas terrível coisa será ver ou perceber que muitas pessoas não estão lá por causa que nós não falamos de Jesus para elas. Terrível coisa será isso. Não vamos ter uma nova oportunidade. Por isso Deus nos convida que nós devemos estar preparados a tempo e fora de tempo. Fora de tempo. Ainda fala que nós precisamos estar preparados para que as pessoas entendam e nós tenhamos a condição de responder a qualquer pessoa que perguntar a razão, o motivo da esperança que há em nós. Crente sem esperança é um crente morto. Crente sem esperança é um crente morto. Qual a nossa maior esperança? Os céus, a vida eterna, estar com Cristo. E se isso não traz alegria ou não me traz uma esperança, significa que eu não compreendi corretamente o que é o Evangelho de Cristo. Nós precisamos viver intensamente, mas nós precisamos também pregar a palavra a tempo e fora de tempo, porque vai chegar um dia que nós não teremos mais essa oportunidade. Então, missões, ela começa no coração de Deus, ela se expande através de Jesus Cristo, vindo a essa terra, e nós entendemos que o propósito de Deus é alcançar e salvar todos aqueles que recebem essa mensagem. Isso nos alegra em saber que há esperança para o perdido, há vida para aquele que está morto, há reconciliação para aquele que estava separado por causa do pecado. E nós entendemos muito mais que há esperança para aquelas pessoas que estão condenadas ao inferno, uma esperança de vida eterna através de Cristo Jesus. Então, missões começam no coração de Deus. Daí, então, nós precisamos entender que depois de Deus, missões também está no coração de Jesus Cristo. Se missões não estivesse no coração de Cristo, Ele jamais viria a essa terra com o propósito de nos alcançar. Jesus, sim, a gente pode dizer que Ele foi, continuará sendo o maior de todos os missionários. Porque por onde Ele passava, Ele pregava o Evangelho com autoridade dada por Deus, e pessoas se convertiam,
pessoas eram curadas, mortos ganhavam vida, e assim ele restaurava, estabelecia o seu reino aqui nessa terra. Então, quando Jesus vem a essa terra com missões no seu coração, primeira coisa que ele faz é que ele se encarna. Ele encarnou-se para fazer missões. Ele toma a forma de um homem para fazer missões. É interessante pensar que Jesus poderia aparecer como um anjo dos céus, pregar o evangelho para todas as pessoas, de modo que todos pudessem compreender. Mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque ele queria experimentar, passar por aquilo que nós passamos. Ele queria compreender de que forma nós vivíamos, o que nós sentíamos, o que nos motivava a viver, para então ele se encarnar num ser humano, viver como nós, passar pelo que nós passamos. A Bíblia diz, porém, sem pecado. E ele experimenta tudo que nós passamos, para ir até o fim e cumprir o seu propósito. Então Jesus se encarna. Em Lucas 19:10 vai falar sobre isso. Lucas capítulo 19, Lucas 19, versículo de número 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho de Deus veio a este mundo como missionário. Veio decidir a cumprir uma missão redentora, que somente Ele era capaz de efetuar. Todos os missionários que existem no mundo nada mais fazem do que seguir-lhe os passos. Ele é, por excelência, o pioneiro universal de missões dentro do plano da igreja, de Deus e das Escrituras. Jesus Cristo foi, é e continuará sendo o maior de todos os missionários. Porque nós pregamos na igreja, porque nós fazemos cultos de missões, porque nós falamos de missões, porque nós sabemos que nós somos responsáveis por isso. A igreja tem a finalidade de mandar, espalhar, expandir o reino de Deus através do Evangelho. E é uma missão muito grande. Jesus Cristo encarnou-se e cumpriu parte do seu propósito. Então ele se encarnou para fazer missões. Ele viveu sempre em função de missões. Mateus capítulo 4, versículo 23 e 24, vai nos dizer: Mateus capítulo 4, versículo 23 e 24 diz: notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindo da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Então Jesus encarnou para fazer missões. Jesus viveu sempre em função de missões. Missões pressupõem uma dedicação ao homem integral. Assim o Senhor Jesus Cristo dedicou-se durante os 3 anos de seu ministério, e foi muito abençoado a fazer missões dentro desse ciclo. Ele ensinou, pregou e curou. Ensinando, cuidou da mente humana. Pregando, atingiu o coração e as necessidades da alma. Curando, deu ao corpo a oportunidade de ser também restaurado pelo Salvador de todos nós, Deus, Jesus Cristo. Então Cristo se encarnou para fazer missões. Jesus viveu sempre em função de missões. Sua morte foi absolutamente missionária. Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, versículo 28. Diz assim: como Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. O propósito de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, era morrer.
morrer para que nós tivéssemos vida. Nós muitas vezes não entendemos isso. E quando Jesus Cristo morre, ali na cruz, Ele diz, alto e em bom som, está consumado, está feito. Ele compreendeu que tinha acabado o seu propósito, realizado. Mas muitas vezes nós não entendemos isso. Que Jesus Cristo, até na sua morte, foi absolutamente missionária. No último instante da sua morte, Jesus, ainda assim, como um bom missionário, ele alcançou um ladrão do seu lado. O que nós temos feito para alcançar as pessoas à nossa volta? Nós falamos que amamos, nós dizemos que nós pregamos, que ensinamos, mas a verdade é que nós estamos cercados de mortos vivos. Pessoas vivas simplesmente no corpo, mas mortas espiritualmente. O desejo do coração de Deus é que nós possamos abrir mão do nosso conforto e falar das pessoas sobre Jesus Cristo. E sermos então um grande missionário de Cristo. Missionário não é somente aquele que sai da igreja e vai para outros campos. Todos nós somos missionários. Todos nós somos salvos em Cristo Jesus. Todos nós pertencemos ao seu reino e nós precisamos propagar o seu reino. Eu posso ser um missionário dentro da minha casa, a ensinar sobre Jesus para os meus filhos. Eu posso ser um missionário na minha rua, a falar para os meus vizinhos sobre Jesus. Eu posso ser um missionário no meu bairro, a falar sobre Jesus para aqueles que estão sem esperança de vida. É nítido. Dizer que não existe pessoa sem ouvir o Evangelho é dizer de forma equivocada ou uma desculpa para aquilo que nós não queremos fazer. Sai aqui na frente da igreja e olha ali para frente que você vai ver. Né? O povo está cego espiritualmente. As pessoas estão mortas espiritualmente. E nós temos o remédio para eles. Nós temos a solução para esse problema do mundo. Que se chama Palavra de Deus, Verbo vivo, Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar e resgatar do pecado, da condenação eterna. Então nós precisamos, se for preciso, dar as nossas vidas para alcançar pessoas para o reino de Cristo. Ele não morreu como um Marte. Ele poderia fugir, poderia dispensar, poderia escapar de morrer, mas decidiu oferecer sua vida em resgate de quantos nele viessem a crer em todos os tempos e lugares. Morte missionária no mais alto sentido, porque a morte que produz resgate compra vidas, redime corações, assegura felicidade e garante um lugar no céu. Assim foi a vida do Senhor Jesus Cristo. Então a gente entende que Jesus Cristo, Ele se encarnou para fazer missões. Ele viveu sempre em função de missões. Sua morte foi absolutamente missionária. E ressurreto, ordenou fazer missões. Marcos 16, 15 e 16. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então Jesus Cristo, ressurreto, Ele ainda ordenou fazer missões. Ele não era um mero doador de ordens. Ele não simplesmente dava ordens. Ele primeiramente fazia e depois ordenava. É interessante como tem pessoas que gostam de mandar e mais nada fazem. Já viu aquela oração das pessoas que
que diz assim: Senhor, eis-me aqui, envia o outro ali. Pessoas que mandam, mas nada fazem. Jesus era diferente. Jesus primeiramente fazia e depois ordenava. Ele fez missões e depois estimulou, designou e incentivou os seus discípulos a fazerem o mesmo. Os discípulos fizeram missões em um sentido restritivo antes do Calvário, mas depois da ressurreição decidiram alcançar todo mundo com a palavra do Evangelho. Então Jesus foi o maior exemplo, porque primeiramente ele fazia, depois ordenava. Pior coisa é a gente querer ensinar para as pessoas ou dizer para as pessoas aquilo que a gente não é. O nome disso é tolice. É dizer para as pessoas, façam isso. Mas ela olha para a gente e sabe que a gente não faz. O pastor estava pregando no púlpito, dizer como amar a esposa, como cuidar dos filhos. E de repente, no meio do seu discurso, o seu filho entra correndo, sobe no altar e para do seu lado. Ele fica todo assustado e pergunta ao menino: o que você veio fazer aqui? Por que você veio para cá? Ele disse: eu queria que você fosse em casa, aquilo que você fala que você é aqui. Então é muito triste quando nós falamos para as pessoas fazer alguma coisa, motivamos a fazer algo que nós não fazemos, que nós não somos. É dizer, convidar para as pessoas, vamos fazer um grupo de oração enquanto que eu não oro. Nós não precisamos ser esse tipo de pessoa. Pessoa desse tipo, a Bíblia fala que e chama de hipócritas, fariseus, mestres da lei, muito conhece, mas pouco pratica. Jesus quer que primeiramente nós façamos, para depois as pessoas olharem para nós e ver um exemplo e assim seguirem. Jesus Cristo foi um exemplo como esse. Então Jesus ainda ressurreto, ele ordenou fazer missões. Acabou por aí? Não. Hoje no céu é diretor universal de missões. Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 11 e 12. E lá dos céus, através da sua palavra, diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, ainda nos céus, ele diz e ordena as pessoas para preparar vocês para a obra do ministério. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Apocalipse 5, 9. Olha o propósito. E eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Vai chegar um grande dia, onde nós estaremos nos céus, onde nós estaremos completamente diferentes de hoje, onde nós estamos. Ao invés de criticar, ao invés de brigar, ao invés de picuinha, divisões, críticas, nós estaremos em um só Espírito, adorando aquele que vive e reina. Imagina que coisa grande que vai ser. Outro dia, falando para os jovens, eu disse assim, tem gente que na igreja fala, até alguns falam, não gosto muito de louvor não canto não gosto. Para mim louvor é um barulhão na cabeça, né, na mente.
Outros falam assim, eu não gosto de ir lá porque tem uma pessoa lá que eu não me dou bem com ela. Ou alguns dizem, nossa, eu não suporto aquele irmão. Outros falam assim, quem vai pregar hoje? Gilson, Deus me livre. Quero nem saber, não vou lá hoje. Ouvir a palavra de Deus? Até, mas não vou porque eu odeio louvor. Odeio comunhão, não gosto de estar muito junto. Então, se esse é seu pensamento, se essa é a sua imaginação, se você tem isso no coração, eu diria que você está longe do céu. Porque no céu vai ter adoração, no céu vai ter a presença de Deus, no céu vai ter comunhão, onde nós estaremos juntos. A Bíblia fala que num só Espírito adorando. Imagina no céu como vai ser gente de toda tribo, povo, língua e nação, exaltando e glorificando a Deus num único som. Imagina que coisa que vai ser, que tremendo que vai ser isso. Você não entende algumas línguas? No céu você vai entender. E vai chegar no trono de Deus no mesmo idioma, onde Deus será exaltado. Porque essa é a intenção de Deus. O sacrifício de Cristo foi comprar a gente de toda tribo, povo, língua e nação. No seminário, o pessoal sempre teve de outros países, né? E a gente tinha algumas dificuldades para entender alguns. Pessoal dos Estados Unidos, né, americano, pessoas da Irlanda do Norte, africanos, alguns até falam português, mas outros é uma certa dificuldade. E a gente era difícil de entender. Aí eu ficava pensando, gente, como que vai ser, né? No céu, Jesus pagou o preço por todos. Será que no céu eu vou entender o que esse miserável está falando? Chegou um tanto de alemão lá na época, fiquei com 2 no quarto. Meu Deus, mas foi difícil. Né? E o cara falava, queria falar alguma coisa com a gente, e a única coisa que eu sabia falar com ele era sorry. Desculpa. Né? Mas é difícil. O cara falava umas coisas, tentava mostrar, perguntei para ele assim, sobre idade, né? O jeito mímica para falar a idade. E ele escreveu o número, né? Quantos anos ele tinha. E devagarzinho ia pegando uma coisa ou outra ali, e a gente conseguia entender. Só entendi de uma forma bem simples, que no seminário, de vez em quando, não tinha como a gente... Era difícil, para ir para a cidade era chato ficar indo, a gente, para cortar o cabelo. Eu inventei uma época cortar cabelo. Inventei cortar cabelo lá dentro. E tinha uma maquininha e na tesoura, e eu fui pegando prática daquilo ali. Com a maquininha eu cortava o meu, no espelho e tal. E aquele alemão, eu não sei quem ele ficou sabendo, ele chegou no quarto e fez para mim e falou, eu falei, meu Deus do céu. Falei, bora lá, né? Cortei o cabelo do cara lá, fiz o tamanho que ele queria lá, cortei. Aí no final ele chegou no quarto com uma caixa e me deu, falou que era um presente para mim por ter cortado o cabelo dele. Eu abri a caixa, nossa, mas chocolate da Alemanha. Quem usufruiu, imagina. Todos os sabores, né? Imagina, chocolate aqui é bom, mas eu vou falar aqui de lá. Trem é. E a gente conseguia ir tendo esse contato ali, mas é difícil você chegar num lugar diferente, alguém que fala uma língua diferente, uma cultura diferente, não sabe lidar, né?
Falei para a Mônica, logo quando a gente foi para a Bahia, fala, Bahia, português todo mundo entende, né? Mas falei, pelo amor de Deus, você não fala lá miséria, desgraça, que mais não poderia falar? Essas duas eram as principais, porque quando ela está dirigindo, passava num buraco, ela falava assim, miséria, meu pneu. Falei, é normal? Ela falou, é normal o pessoal falar isso. Eu falei, lá não fala não. Você falar miséria lá, eles vão falar que você nem é crente. Falar assim, nossa, o cara arrumou um carro, menina que... Você falar desgraça, então você está condenado ao inferno. Porque é cultura, né? É diferente. Ainda bem que por esses dias eu fiquei lá, eu acostumado aqui a falar, às vezes, miséria, disso aqui, aquilo ali e tal. Ainda bem que eu não falei nada, mas se falar perto de minha mãe agora, mais que ela é crente agora, quando ela não era, eu já falava, menino, toma vergonha do seu cara, você não é crente não? Mas é difícil de entender, né? E Jesus Cristo, ele fala que nós estaremos nos céus, como igreja. Não vou falar universal porque já tem, né? Não vou falar mundial porque já tem. Ia falar global, mas já tem também. Aí ficou meio difícil, né? Como igreja de Cristo, já tem. Né? Então, mas a intenção, o desejo de coração de Deus é que naquele dia nós estejamos lá, em comunhão perfeita com o Pai. Por isso nós precisamos estar juntos aqui e aproveitar o nosso tempo de comunhão. Salmo 133 diz como é bom e agradável, né? Que os irmãos vivam em comunhão. É precioso demais a comunhão. E isso só é possível através do corpo de Cristo Jesus. Ele desceu às partes mais inferiores da terra para depois subir a regiões mais elevadas das mansões celestiais. Ele se tornou digno de dirigir a sua igreja como cabeça e comandante. Ele ordena ministros por ele mesmo escolhidos. Ele aponta a cada um o caminho a seguir e determina os campos missionários para aqueles que ele escolhe. No céu, o seu nome, a sua glória e os seus sacrifícios serão eternamente recordados em canções maviosas, entoadas pelos que já estão e também pelos que hão de chegar, procedentes deste vale de lágrimas, mas redimidos pelo seu sacrifício, feito quando ele esteve aqui cumprindo missões. O que nos motiva a fazer missões? O que nos faz apaixonados por missões? O que nos desperta para missões? É aquilo ali? Esse alvo que nos desperta para missões? É um envelope com R$200, R$300, R$400, R$50, 10, 15, 5, 2. É isso que nos motiva? Motivação errada. O que nos deve motivar a fazer missões tem que ser o amor pelas almas. Almas perdidas, condenadas ao inferno. Não estou dizendo que a sua oferta, ela não é útil. Pelo contrário, hoje a nossa igreja pode abençoar muitos missionários, porque você investe no reino de Deus. Mas se isso é bom, nós podemos melhorar muito ainda. Se algo é bom, precisa ser melhor. Né? Começamos bem, precisamos terminar melhor. E esse alvo é apenas uma motivação, mas o que nós precisamos ter em nossos corações é paixão pelas almas dos perdidos. Para finalizar, então, nós compreendemos que missões está no coração de Deus. Missões está no coração do Senhor Jesus Cristo. E missões, claro, ela precisa estar no nosso coração. Quando eu falo nosso coração, estou me referindo à igreja. Então, se elas precisam estar no nosso coração, significa que sem missões, a igreja nunca será universal. Ela precisa estar no nosso coração. Mateus 16, 18. Mateus capítulo 16, versículo 18. É interessante esse texto.
Jesus disse para Pedro: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno ou do Hades não poderão vencê-la. Nós podemos dizer que a nossa igreja é uma igreja que o inferno não pode vencer? A gente pode dizer isso? Nossa igreja, de fato, é uma igreja que prevalece contra as portas do inferno? Você não entendeu o que eu te perguntei. Vou falar de novo. A igreja batista das Boas Novas é uma igreja que pode dizer que ela prevalecerá contra as portas do inferno? Você compreendeu o que eu falei? Se nós não entendemos isso, nós não sabemos qual é o nosso propósito. Jesus, quando ele fala para Pedro: olha, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus não está dizendo para Pedro: olha, Pedro, eu vou estabelecer a igreja em você. Não. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, quando ele fala esta pedra, ele está falando dele. Porque Pedro quer dizer Petros, e no original quer dizer pedregulhos, pedrinhas pequenas, né? Mas quando Jesus fala sobre esta pedra, ele está falando, essa pedra relacionada, ele está falando de uma rocha firme. Ele está falando para ele: tu és Pedro, mas eu lhe digo que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja, ela está firmada em Jesus Cristo. Pode vir as tempestades, pode vir as dificuldades, pode vir os problemas, as adversidades, mas fato é que essa igreja, ela permanece intacta, inabalável, firme na rocha, porque o dono dela é Jesus Cristo. Por isso nós pregamos missões, por isso nós ensinamos sobre missões, que nós acreditamos que no momento que a igreja de Cristo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, comprada, remida pelo seu sangue, ela cresce, ela avança, ela vai alcançando dimensões, ela vai rompendo com obstáculos, ela vai ganhando espaço, ela vai salvando vidas, ela vai restaurando, ela vai curando, então Deus vai estabelecendo o seu reino. Porque a igreja é isso, aquela que propaga a mensagem de Cristo, o Cristo morto, o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto e o Cristo glorioso. E nós acreditamos que Jesus Cristo, através da sua igreja, Ele ainda faz isso nos nossos dias. A igreja foi edificada com a destinação inequívoca a de ser universal. Ela foi projetada para incluir homens de todas as raças, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas e de todas as nações deste planeta. Apocalipse 5:9 fala sobre isso, nós já lemos, mas isso seria apenas uma formosa teoria se não houvesse a própria igreja tomada a decisão corajosa e inspirada de espalhar-se por todo o mundo como sal da terra e luz do mundo, com um propósito exclusivo, determinado por Deus de encher a terra, a fim de encontrar dentre os bilhões de habitantes todos os pecadores debaixo da condenação, um povo para o seu nome. Então a igreja, ela é o verdadeiro segredo do crescimento. Missões dentro da igreja é o segredo do verdadeiro crescimento da igreja. Porque fazer missões é alcançar outras pessoas. E quando alcançamos outras pessoas, a igreja então de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, ela cresce. Vamos fazer missões hoje? Lembre-se, precisa ser hoje. Se nós decidirmos em nosso coração fazer missões hoje, nós precisamos nos engajar nesse propósito. O desafio missionário não pode ser atendido depois, amanhã, mais tarde. Seria um crime cruzar os braços hoje,
enquanto milhões perecem sem o conhecimento pessoal de Cristo. É uma desobediência gritante cruzar os braços e omitir-se ao labor missionário, enquanto milhões e milhões morrem absolutamente perdidos, condenados a cadeias eternas. Devemos nos despertar para fazer missões agora, enquanto é possível. Usamos da liberdade que temos para levar a mensagem de liberdade aos que estão acorrentados pelas cadeias do pecado. Missões é um imperativo de tal maneira importante e inadiável que não resta outra opção para a igreja do Senhor nesse final de tempo e nesta véspera da volta do Senhor Jesus Cristo. Jesus está voltando. Jesus Cristo está prestes a voltar. Há muito o que fazer. A obra de Deus é grande, é imensa. E nós precisamos alcançar pessoas. Nós precisamos falar desse amor, nós precisamos pregar a mensagem da cruz. Nós precisamos dizer para as pessoas que a solução para eles é Jesus Cristo. A gente cansa de ouvir tantas pessoas pedindo por um missionário. Culturas, povos que não conhecem, mas que sabem que existe algo de precioso na palavra de Deus. E eles sabem que o remédio para a sua alma, a cura para a sua vida, está aqui, na palavra de Deus. E se eles não ouvirem, eles vão para o inferno. Alguém disse que é inútil, parece que é inconformável falar para as pessoas tantas vezes sobre Jesus enquanto existe povos e pessoas que nunca ouviram nem uma vez. É como chover no molhado, né? Como chover no molhado. Mas a minha oração nessa noite é para que você abra o seu coração. Como eu falei, missões está no coração de Deus, está no coração de Jesus Cristo, está no coração da igreja. E igreja é cada crente no seu convívio individual. Então que missões também estejam no seu coração. Você pode ser alguém usado por Deus para levar o evangelho ou para abençoar a obra missionária. Deus quer usar a sua vida. E a pergunta é: Deus pode contar com você? Gostaria que você se colocasse de pé, nós vamos orar nesse momento. Pedindo a Deus que nos desperte, nos ajude a viver nesses dias. Porque os dias são maus. Mas ainda assim, Deus está nos guardando pela sua graça e misericórdia. Dias de crise, desemprego, e a gente chega em casa e tem o nosso alimento para comer. Pessoas desempregadas, com dificuldade, e ainda assim tem as suas contas pagas, os seus filhos vivos, comendo. Isso é misericórdia de Deus. Como nós oramos pelo Brasil, eu acredito muito mais do que isso. O desejo do coração de Deus é abençoar o nosso Brasil. É ver que o povo brasileiro, o país do Brasil, o nosso país, o Brasil, não é só o país do futebol, como é conhecido. Mas que o nosso Brasil é o Brasil do Senhor Jesus Cristo. País salvo, lavado e remido por Ele. Onde a injustiça não vai reinar. Cristo será o justo juiz. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai,
porque nós temos aprendido a cada dia um pouquinho mais sobre o que é missões. Deus, obrigado porque o Senhor, no seu propósito, na sua graça, nos alcançou, Deus. E hoje nós somos igreja porque nós pertencemos ao Senhor. Nós somos salvos porque o Senhor nos salvou. Nós somos povo porque o Senhor nos deu esse nome de povo do Senhor. Antes nós não éramos nem conhecidos, Senhor, mas hoje nós somos e pertencemos ao povo de Deus. Obrigado, Deus, pelo sacrifício através de Jesus Cristo. Que Cristo nos motive e nos inspire a sermos exemplos seus, a pregar o Evangelho por toda criatura, Deus. Nessa noite eu quero, Pai, pedir, e na autoridade dada dos céus pelo Senhor Jesus Cristo, ó Deus, abençoar a vida de cada um aqui nessa noite, Senhor. Que cada vida nessa noite receba dos altos céus, ó Deus, a autoridade, o poder vindo do Senhor para pregar o Evangelho com ousadia e intrepidez, Deus. Que essas bocas dessa noite aqui, ó Deus, proclamem o Teu reino, que vidas sejam alcançadas e assim o Teu reino cresça para a glória do Teu nome, Pai. Obrigado por este culto, nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal e nos faça cada dia viver, respirar e entender missões que estão no nosso coração, Deus. Obrigado, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.